dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Irmãos, faremos uma breve oração neste momento para que seja ministrada a palavra de Deus. Amém, igreja? Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento me apresento a Ti e apresento todos os ouvintes, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te peço que nos cubra com Teu sangue para nos proteger durante este período de oração. Eu me submeto a Ti completamente, sem reservas, em todos os setores da minha vida. Eu tomo posição contra toda operação de Satanás que me possa impedir neste período de ministração e me dirijo exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro, recusando-me a qualquer envolvimento com Satanás em minha oração. Satanás, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que saias da minha presença e de todos os ouvintes, com todos os teus demônios, e eu coloco agora o sangue do Senhor Jesus entre nós. Em nome do Senhor Jesus, te peço que repreende toda ação e retaliação do inimigo contra a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora toda oração contrária, dissipa agora todo dardo de fogo direcionado a todos nós neste momento. Em nome do Senhor Jesus, Pai Celestial, eu te adoro e te louvo. Reconheço que és digno de receber toda a glória, honra e louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Peço a todos os irmãos neste momento que abram as Bíblias de vocês em Atos capítulo 27, a partir do versículo 27. Amém? Todos sabemos neste momento que Atos 27 fala sobre o naufrágio do navio quando Paulo estava sendo mandado para a Itália. Amém, igreja? Então, eu quero só esse trechozinho aqui, do versículo 27 até o 29. Amém, igreja? Diz assim o Senhor para mim e para ti. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E, lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, temendo ir darem alguns rochegos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Amém, igreja? Vamos ver o que quer dizer isto aí para mim e para ti, esta palavra. O que me chama a atenção aqui é o versículo 29. E temendo ir darem alguns rochegos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. 4 âncoras, disso que eu quero falar para toda a igreja neste momento. Âncoras, amém? 4 âncoras. Então existem, igreja, 4 âncoras fortes para os mares tempestuosos da vida. Amém, igreja? Então diz assim o Senhor para mim e para ti. Estes bravos marinheiros estavam em uma tempestade que parecia ser esmagadora. Em um esforço para salvar o navio e suas vidas, lançaram 4 âncoras no mar. Amém? Infelizmente, irmãos, estas âncoras foram ineficazes contra a tempestade e o navio foi finalmente perdido. Quer dizer, um navio ancorado, ele não se perderia. Amém, igreja? Então, o que quer dizer isso aí? No entanto, a bordo do navio estava um homem chamado Paulo, como disse no início, que é a palavra que fala sobre o naufrágio do navio que Paulo estava sendo mandado para a Itália. Então, voltando ao assunto. Então, no entanto, a bordo do navio estava um homem chamado Paulo. Ele era um homem especial, por motivos diversos, porque Paulo, em meio a todos os marinheiros, era um homem especial.
Bom, por motivos diversos, assim diz Deus para mim e para ti, e como compreendi essa história também. Ele era um homem especial porque, em primeiro lugar, ele era um filho de Deus. Segundo lugar, ele era um homem com uma missão. Terceiro lugar, ele era um homem de fé. Quarto lugar, ele estava em comunhão com Deus. Amém, igreja? Prestem atenção nesses motivos pelo qual Paulo era diferente dos demais marinheiros a bordo deste navio. Então, por causa de quem ele era, Paulo foi ancorado no meio daquela tempestade. Por causa de quem ele era, Paulo foi ancorado no meio daquela tempestade, apesar de o navio não estar ancorado. Olha aí, amém, igreja? Então, os marinheiros lançaram 4 âncoras no mar, em uma tentativa para estabilizar o navio. Amém? As âncoras falharam. Irmãos, eu digo a vocês que enquanto lia esse texto, eu me dei conta de que Paulo tinha 4 âncoras também. Amém? Paulo tinha 4 âncoras também. Estas âncoras firmaram-lhe durante a tempestade. Mesmo que o navio foi sacudido e abalado, Paulo foi capaz de permanecer firme e forte. Amém, igreja? Então eu gostaria de, por alguns momentos desta noite, compartilhar com vocês as âncoras que manteve Paulo firme durante esta tempestade. Amém, igreja? As mesmas âncoras estão disponíveis para você e para mim nesta noite. Terra de canto labrachu, de canto rossorocossômodo, e o Espírito Santo de Deus fala contigo nessa noite. Amém? 4 âncoras fortes para você vencer os mares tempestuosos da sua vida. Vamos falar sobre cada uma delas neste momento. Amém, igreja? A primeira âncora forte era da presença de Deus, conforme está no versículo 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Amém, igreja? Está escrito na palavra de Deus. Então, mesmo no meio da tempestade, Paulo descobriu que ele não estava sozinho. O Senhor veio a ele para ministrar a paz em seu coração. Ainda nessa âncora, independente da tempestade que chacoalhava a sua vida e a minha, se tivermos a mesma confiança que Paulo tinha em seu relacionamento com o Senhor, conforme está lá no versículo 23 que acabei de ler, então podemos ter fé em sua promessa de estar sempre conosco. Amém? Encontramos também em Mateus, no capítulo 28, no verso 20, em Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, e em Salmos, no Salmo 23, no verso 4. Amém? Salmos 23, no verso 4. O que diz o Senhor? Todos conhecem o Salmo 23. Em nome do Senhor Jesus, no verso 4, diz o Senhor para mim e para ti assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Amém, igreja? Vou adiantar para não ter que ler o Mateus 28, verso 9 e Hebreus 13, verso 5. Mas comprovando a vocês dessa forte âncora, a presença de Deus, conforme está no próprio livro de Atos, no verso 23 do capítulo 27. Então, mais uma, que incentivo é saber que nunca iremos enfrentar um instante da vida sozinho. Cada passo, cada vale,
cada montanha será agraciada por sua presença, conforme está ainda lá no Salmo 23, no verso 6 também, 23, verso 6, que diz o quê? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, os pés abençoados de Deus, bondade, amém? E misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Seria uma bênção se contássemos sempre com a presença manifesta do Senhor, como fez Paulo. Mas, mesmo quando você não consegue vê-lo, ele ainda está lá, observando, conduzindo, protegendo, sendo seu Deus. Amém, igreja? Vamos falar agora da segunda forte âncora. Essa segunda forte âncora é a âncora das promessas de Deus, conforme está no versículo 24 e 25. Vamos lá, em Atos, amém, irmãos? Dizendo: Paulo, não temas, importante que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém? Âncora da promessa de Deus, está na palavra? O que quer dizer isso aí? Enquanto Paulo resistia à terrível tempestade, o Senhor veio a ele com uma promessa preciosa. Ele lembrou Paulo que ele estaria diante de César e que todos a bordo do navio seriam poupados também. Então, para Paulo, apenas ter uma palavra de Deus foi o suficiente para ancorá-lo e dar-lhe uma segurança abençoada. Por quê? Porque sabia que Deus é tão bom quanto a sua palavra, conforme está em Romanos, no capítulo 4, no verso 21. Amém, igreja? Vamos conferir? Romanos, capítulo 4, no verso 21. Assim diz o Senhor para mim e para ti, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Então isso é uma promessa de Deus. Amém? Continuando. Sua promessa é fiel e verdadeira, conforme está lá também em Romanos, no capítulo 3, amém, igreja? Olha lá, Romanos, capítulo 3, no verso 4, diz assim o Senhor para mim e para ti: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Amém, igreja? Sua promessa é fiel e verdadeira. Seja todo homem mentiroso e seja Deus verdadeiro. Amém? Observe que ele promete que teremos, que garante a segurança total, dias melhores, livramento, tudo é para o nosso bem, conforme está lá. Dias melhores em Salmos 30, no verso 5, livramento no Salmos 34, verso 19, e tudo é para nosso bem, conforme está em Romanos, no verso 8, do 18, 32 e 28. Amém? Graça divina é uma promessa dele, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 12, 9, e glória final, conforme está em Apocalipse 21, no verso 4. Então, suas promessas são baseadas sobre a sua palavra, entendeu? É pura, inspirada e vai permanecer quando o mundo estiver em chamas, conforme está lá no Salmo 119, no verso 89. As Sagradas Escrituras contêm uma total de 8.810 promessas. Há 7.487 promessas de Deus ao homem. Há cerca de 85% de todas as promessas da Bíblia. Existem 99 ocorrências
de uma pessoa que fez uma promessa para outra pessoa. Existem 29 promessas feitas pelos anjos, a maioria deles em Lucas. Amém, igreja? Então são promessas de Deus. Há 9 promessas feitas pelo diabo, o velho, pelo velho mentiroso chamado diabo. Por exemplo, a sua promessa de dar a Jesus o quê? Todos os reinos do mundo. E se ele prostrasse aos pés dele e o adorasse. Não era uma promessa dele? 2 promessas são feitas por um espírito maligno. 2 feitas por Deus Pai ao Deus Filho. Então, um livro da Bíblia não contém nenhuma promessa. Existe um livro da Bíblia que não contém nenhuma promessa, é o livro de Tito. Amém? Efésios tem 6 promessas. Por outro lado, Isaías, Jeremias, Ezequiel tem mais de 1000 promessas cada. Então, praticamente todos os versos dos Salmos 37 é uma maravilhosa promessa. Amém, igreja? Então reivindique as promessas de Deus como uma âncora para a sua alma enquanto você navega pelos mares tempestuosos da sua vida. Elas vão desbloquear as prisões de desespero em que o diabo procura prender você. Amém, igreja? Então está explicado aí. Agora vamos para a terceira forte âncora, que é a âncora da providência de Deus, conforme está no versículo 24. A âncora da providência de Deus, no versículo 24. Não temas, porque não temas. Importante que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha aí, providência de Deus. O Senhor diz a Paulo que a tempestade é da parte de Deus, trabalhando o seu plano na vida de Paulo. Naquele momento, a tempestade era o lugar mais seguro do mundo para Paulo estar. Por quê? Porque ela era a vontade do Senhor e Deus estava trabalhando de uma maneira poderosa na situação para trazer a sua vontade para a vida de Paulo. Amém, igreja? Então é a providência de Deus. Você sabia que Deus pode estar fazendo a mesma coisa em sua vida também, igreja? Pode ser uma fé simples, mas eu ainda acredito que Deus é soberano. Isto significa que Ele está no controle absoluto de tudo o que acontece em nossas vidas. Ele é o Senhor soberano, conforme está no livro de Isaías, no capítulo 45, no verso 7. Ouça ouça o testemunho de Tiago, no capítulo 1, no verso 17. Se eu não soubesse que Deus está no trono, eu não queria viver neste mundo um segundo. Mas enquanto Ele ordena as tempestades, não é isso? Discípulos e tempestades, conforme está lá em Marcos 6, no verso 45 ao 50, eu posso confiar nele. Ele sabe o que é melhor. E isso é tudo o que Ele envia em sua vida. Conforme está lá em Romanos 8, no verso 28. A melhor coisa que podemos fazer quando a tempestade vier sobre nós é correr para Ele em busca de refúgio e se agarrar a Ele até que a tempestade passe. Conforme está lá no Salmo 57, no verso 1. Salmo 57, verso 1. Amém, igreja? O que está lá escrito para mim e para ti. Vamos ler novamente. Salmos 57, vamos lembrar aí, verso 1, que ninguém nunca esqueceu. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Amém? Conforme está lá em Isaías também, no capítulo 25, no verso 4. Então, esse é o tipo de confiança que vai lhe permitir bater na cara do diabo, mesmo quando a tempestade continua a lhe fazer estragos, conforme está lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 20 ao 21. Então, igreja, observe que mesmo depois de Paulo receber a grande promessa do Senhor para si e para todos,
a bordo do navio, os homens ainda tentaram cuidar dos assuntos por conta própria, conforme está lá no versículo 28 e 29. E, lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Amém? Então, por conta própria. E alguns até tentaram sair do navio, conforme está lá no verso 30 e 31. Vamos lá? Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Amém? Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Olha só, mesmo diante da promessa de Deus, no versículo 21 ao 26, amém? Conforme já lemos, amém? Os homens no navio lutavam, temiam e lançavam trastes no meio da tempestade. Havia apenas um a bordo que estava gostando da viagem, que era Paulo. Por quê? Porque ele acreditava em Deus, ele sabia que Deus estava trabalhando e ele usou essa verdade como uma âncora. Amigos e irmãos, vivemos numa época em que os homens estão abandonando o navio em um ritmo alarmante. A tempestade da vida ataca-os e eles abandonam a igreja, o velho barco de Sião. Não é isso, meus irmãos? Então preste atenção nisso. Quero lembrar-lhe que o melhor lugar que você pode estar na tempestade da vida é o barco onde o Senhor quer que você esteja. Se você deixar o barco, você pode enfrentar a fúria da tempestade com suas próprias forças. Se você ficar onde o Senhor te plantou, você pode ter certeza de que a sua obra providencial na sua vida será realizada até a conclusão. Amém, irmão? Então, fique onde Deus te plantou, porque muitos, amém, irmão, são espalhados, saem de suas casas e tudo, e de repente conhecem a palavra de Deus, o Evangelho, e o primeiro lugar a retornar, algumas vezes, é a sua própria casa. Então, pode não ser, mas às vezes pode ser. Então, o que acontece? Fique no lugar onde Deus te plantou. Entendeu? Porque você pode ter certeza de que a obra providencial dele na sua vida será realizada até o último dia, conforme a conclusão. Amém? Ele não é homem para que minta e nem para que se arrependa. Falaria ele e não cumpriria? Isso é Deus que vela pela sua palavra. Então não saia do barco, entendeu? Enquanto ele não ordenar, porque você pode enfrentar a fúria da tempestade com suas próprias forças. Amém, igreja? Então vamos lá. A quarta forte âncora, sabe qual é? A âncora do agir de Deus, conforme está lá no versículo 44. Amém, igreja? Vamos lá. No versículo 44 diz assim: e os demais, uns em tabus e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Então, a âncora do agir de Deus. O que o Senhor disse a Paulo e que Paulo acreditava que iria acontecer, aconteceu. Todos, com segurança, chegaram à praia. Deus manteve sua palavra. Ele poupou a vida de todos e provou ser tão bom quanto a sua palavra. Deus é capaz de resolver tudo, meus irmãos. Ele vai conduzi-lo através da tempestade e chegarás à terra com segurança. Pode parecer que as tempestades da vida vão prevalecer, mas labra, chuda e canto, rabanaço, ela não prevalece, porque Jesus diz que ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, e ele diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Amém, igreja? Porque você é um servo, você tem comunhão com Deus, você crê no Deus vivo, amém? Então não prevalece. Então, no entanto, quando
as ondas se acalmaram, quando os ventos cessaram, o seu sopro, quando as chuvas diminuíram, quando as nuvens de tempestade se afastar do horizonte, você vai ver que Deus estava no controle o tempo todo. Eu posso te prometer, nenhuma tempestade nesta vida será capaz de surpreendê-lo fora do curso que Deus determinou para a sua vida. Ele vai proteger você durante a tempestade e Ele vai consegui-lo entregá-lo ao porto seguro da sua glória. Amém, Deus? Amém, aleluia, amém, irmãos? Então, gostaria apenas de lembrá-los a todos nessa noite que o nosso Deus é um Deus forte e poderoso, conforme está no livro de Lucas 1:37, no livro de Jó 42, no verso 2, ele é capaz de fazer qualquer coisa que precisa ser feito, conforme está em Efésios, no capítulo 3, verso 20. O fato é, ele não salvou você para perder o controle sobre você em uma tempestade. Não, ele salvou-lhe para levar para casa, para a glória, e isso é exatamente o que ele vai fazer, conforme está lá em João, no capítulo 6, no verso 37 ao 40. Peço aos irmãos que abram lá em João, amém? Abram aí para terminarmos, em nome de Jesus, João, capítulo 6, amém, igreja? João, capítulo 6, a partir do verso 37 ao 40. Amém? Diz assim o Senhor para mim e para ti: tudo o que o Pai me dá virá a mim. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, igreja? Essa aí, é a âncora do agir de Deus em sua vida. Amém? Então, concluindo, você lançou suas âncoras profundas no Senhor esta noite? Se você lançou, então você pode resistir a todas as tempestades da vida, irmãos. Se você não tiver lançado, se prepare para ser soprado pelos ventos da adversidade. Eu incentivo a vir diante do Senhor e dizer algo a Ele. Amém, igreja? Como assim, Senhor, eu não posso resolver a minha situação, mas posso acalmar a fúria dos mares da minha vida. E eu não posso ainda os ventos que sopram contra mim. Preciso de ajuda hoje pela fé. Eu coloco as âncoras da sua presença, Ramanaço, da sua promessa, terra de canto, da sua providência, labraçu de canto, do seu agir, em nome do Senhor Jesus, em meu mar revolto, estou decidido a confiar em ti para andar em minha tempestade e falar de paz quando for a sua vontade de fazer. Igreja, perdão por algum erro aí, em nome do Senhor Jesus, e peço a todos vocês que creiam e que a graça e a paz reine sobre os lares de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja?